sinceridade, você já amou alguém de verdade? Se doou por aquela pessoa, fez tudo o que estava no seu alcance para que aquele relacionamento desse certo, se esforçou ao máximo e mesmo assim a relação parecia vazia? Como se o amor estivesse sendo enviado, mas nunca chegasse? Eu vivi isso. Durante 4 anos, eu estive em um relacionamento onde eu queria conversar, queria que o outro prestasse atenção em mim, que passássemos tempo de verdade juntos, e a gente ficava no mesmo espaço, no mesmo ambiente, mas completamente ausentes um do outro. Eu não me sentia amada e com certeza ele também não. E nenhum dos dois estava errado. Nós simplesmente não falávamos a mesma língua. E foi lendo As 5 Linguagens do Amor que eu entendi o que estava acontecendo não só naquele relacionamento específico, mas em todos os outros que eu tive. Porque o problema quase nunca é falta de amor, é falta de tradução. Vivemos em uma época em que é muito comum ouvir frases do tipo: não existe amor em São Paulo. As pessoas de hoje em dia não sabem amar. Antigamente é que os relacionamentos eram bons e duravam a vida inteira porque as pessoas se dedicavam de verdade. E talvez tenha uma verdade aí, mas talvez também isso seja só uma simplificação, porque o amor não acabou. O que mudou foi a velocidade com que a gente espera ser correspondido e a dificuldade de sustentar presença real no mundo que recompensa distração constante. Porque em muitos casos, o amor está lá. Ele só está sendo expresso num idioma que o outro não entende. E quando nós não reconhecemos a linguagem do outro, a forma dele expressar amor, a sensação não é de amor, é de ausência, de rejeição, de não ser o suficiente. Quando, na verdade, o que falta não é o amor. Novamente, o que falta é tradução. Existe uma metáfora no livro que eu considero uma das mais importantes, que é a ideia do tanque emocional. Dentro de cada ser humano, existe um reservatório invisível que precisa constantemente ser preenchido com amor. Quando esse reservatório está preenchido, a pessoa flui, ela está leve, em paz, aberta, receptiva. Quando ele está vazio, a pessoa se defende, ela se fecha, reage, cobra, foge. E isso não vale só para as crianças, vale principalmente para os adultos que aprenderam a sobreviver sem acolhimento. Muitos dos comportamentos que nós chamamos de frieza, distanciamento emocional ou egoísmo são, na verdade, tanques emocionais vazios tentando não colapsar. A pessoa não é difícil, ela só está vazia e não sabe como pedir o que precisa, porque muitas vezes ela nem sabe do que precisa. Nós crescemos acreditando que amar é sentir algo intenso o tempo todo, que o amor verdadeiro é aquela euforia que não passa, aquela certeza que não oscila. Mas o livro, ele traz uma verdade desconfortável e libertadora. A nossa necessidade emocional mais básica não é de nos apaixonarmos, é de sermos genuinamente amados. Amados por alguém que escolhe nos amar, não por carência, não por instinto, não por sobrevivência e nem por projeção, porque a paixão passa, os sentimentos oscilam e o amor que sustenta, ele não nasce da euforia, nasce da decisão consciente de ver o outro como alguém digno de amor e de cuidado todos os dias. De acordo com o autor, o amor pode ser expresso em 5 linguagens diferentes, que são tempo de qualidade, palavras de afirmação, toque físico, presentes e atos de serviço. O conflito começa quando eu amo na minha linguagem, do meu jeito, mas espero que o outro receba da mesma forma que eu ofereço. E quando isso não acontece, a sensação costuma ser dolorosa, do tipo, ele não me ama ou ela não me entende. As pessoas não se sentem amadas quando não reconhecem a linguagem do outro. Quando, na verdade, o amor estava ali, ele só não foi reconhecido. Eu vivi isso de perto. A minha linguagem de amor predominante é tempo de qualidade. Mas não é qualquer presença ao meu lado. Não é simplesmente ter um corpo ali sem prestar atenção em mim. Eu preciso ser ouvida com os olhos.
E quando eu tô dizendo algo que importa pra mim e a pessoa tá fazendo qualquer outra coisa que não seja prestando atenção no que eu estou dizendo, como mexendo no celular ou, sei lá, distraída com qualquer outra coisa, eu me sinto rejeitada. E isso não é birra e nem infantilidade e nem qualquer outra coisa que possa parecer. É que pra mim, a atenção é amor. É a forma mais concreta que existe de alguém dizer: você importa. E quando a pessoa não me ouviu com atenção suficiente e eu preciso repetir o que eu já disse anteriormente, a rejeição se aprofunda. Eu perco na hora a vontade de falar com essa pessoa. Porque se eu fosse importante, se ela tivesse prestado atenção em mim, eu não precisaria repetir todas as vezes. No relacionamento que durou 4 anos, nós ficávamos no mesmo espaço todo final de semana. Geralmente era aqui em casa, mas nós não estávamos juntos de verdade. Nós assistíamos juntos, ele dormia, a gente não conversava direito, não saía tanto quanto eu gostaria, não fazia nada novo. Era uma monotonia insuportável para mim. Eu não me sentia amada e ele com certeza também não, porque eu perguntava coisas da vida dele e ele não me respondia e até hoje eu não sei o porquê. Ele não prestava atenção em mim e eu não falava o idioma dele, que eu não sabia qual era. E nenhum dos dois estava errado. Nós simplesmente não falávamos a mesma língua. E nenhum dos dois sabia disso até então. Descobri lendo esse livro que, além de tempo de qualidade, presentes são muito importantes para mim também. Eles falam muito alto. E não é pelo valor, é pela intenção por trás. Quando eu tinha uns 14 anos, um amigo da época e eu, nós voltávamos da escola juntos praticamente todos os dias. Até que um dia nós passamos embaixo de uma árvore que estava cheia de flor, muito linda. E ele, sem pensar muito, pegou 2 florzinhas, ficou com uma para ele e me entregou a outra. Aquilo para mim foi incrível, porque foi a primeira vez que alguém pensou em mim num gesto simples assim. E não foi nem um presente em si, foi a intenção por trás. Foi saber que por um segundo eu ocupei o espaço na mente de alguém. Eu guardei aquela flor até ela murchar. Ele provavelmente nem lembra que isso aconteceu, mas eu lembro com todos os detalhes e já faz uns 10 anos que aconteceu. Presentes dizem: eu pensei em você quando você não estava aqui fisicamente. E para quem tem essa linguagem de amor predominante, isso vale mais do que qualquer coisa. Existe uma frase no livro que incomoda muita gente. Ela é a seguinte: procure se colocar no lugar dele e enxergar as coisas através de seus olhos. E então, expresse de maneira suave e gentil a sua opinião a respeito dos sentimentos dele. Muitos interpretam isso como submissão, como se amar fosse se diminuir, como se entender o outro fosse abrir mão de si. Mas eu entendo diferente. Eu tenho alguém próximo cuja linguagem de amor é atos de serviço. Durante muito tempo, essa pessoa fazia coisas sem que eu pedisse, e isso me incomodava profundamente, porque parecia invasão do meu espaço. Eu não tinha pedido, então por que aquela pessoa estava fazendo por mim? Mas quando eu entendi que é através do fazer que essa pessoa encontrou uma forma de dizer que se importa comigo, algo mudou. Não desapareceu completamente, porque eu ainda prefiro presença a serviço, mas eu parei de interpretar como invasão e passei a reconhecer como amor sendo expresso num idioma diferente do meu. Colocar-se no lugar do outro não é se anular. É reconhecer que o idioma dele é diferente e que isso não significa que ele não te ama. Só quem tem uma identidade interna fortalecida consegue fazer isso sem se perder. Porque quem não sabe quem é, teme que compreender o outro significa deixar de ser si mesmo. Outra frase essencial do livro é essa: o amor faz pedidos, não exigência. Quando eu exijo, eu me coloco acima. Quando eu peço, eu reconheço o outro como adulto, um igual. Exigência cria hierarquia, pedidos cria parceria. Muitas relações fracassam não por falta de amor, mas porque se transformaram em disputa. Quem vai ceder primeiro e pedir desculpas? Quem tem mais razão? Quem vai ganhar essa discussão?
E nessa disputa, o amor vai morrendo aos poucos, não de uma vez, mas devagar. Vai cansando em cada conversa que virou uma batalha. Relacionamentos saudáveis não são imunes a conflitos. Eles criam um espaço seguro para atravessá-los juntos. E nas palavras do autor, as crises fornecem uma oportunidade singular de expressar o amor. Não para salvar o outro, não para se sacrificar, mas para sustentar presença, cuidado e respeito, mesmo quando tudo está instável. O amor não resolve tudo, mas ele gera um clima de segurança onde as respostas podem ser encontradas. As crises não são o fim, são o momento onde o amor prova que é real. Qual é a sua linguagem de amor? E o mais importante, você já parou para pensar qual é a do outro? Porque muitas das vezes, a dor no relacionamento não vem de ausência de amor. Vem de dois idiomas sendo falados ao mesmo tempo, sem que ninguém perceba que está havendo uma confusão de línguas. Para mim, o amor não é um sentimento. Sentimentos passam, mudam, oscilam. O amor é um estado de ser. É o que a gente é antes de aprender a se defender, a se moldar, a ser o que o mundo espera que sejamos. Por isso que as crianças pequenas parecem tão puras. Não porque elas sabem amar melhor, mas porque elas ainda não se afastaram disso. Com o tempo, a gente aprende medo, controle, expectativa e começa a confundir tudo isso com amor. Mas o amor não é se apegar, não é sofrer, não é precisar do outro. É conseguir permanecer sendo quem você é, sem fechar o coração. As 5 linguagens do amor não ensina isso diretamente, mas quando você entende como o amor é comunicado e como ele é recebido, você começa a criar condições para que esse estado de ser floresça dentro de um relacionamento. Talvez o maior erro que cometemos seja achar que amar é sentir o mesmo que o outro está sentindo, e não é. Amar é aprender a ouvir no idioma diferente sem achar que isso é rejeição. Quando o amor é compreendido, ele deixa de ser peso e volta a ser aquilo que ele sempre foi, um lugar de descanso. Um beijo!